paz a todos. Quero estar agradecendo já a presença de todos os pastores, de todos os irmãos que atenderam humildemente o nosso convite. Quero estar agradecendo também o pastor João Flávio Martinez, que atendeu o nosso humilde convite e aqui está conosco. Esse está sendo o primeiro encontro nosso dentro do trabalho que nós estamos iniciando, Fé e Força, PRI. E o tema de hoje é Pastores e a Depressão. O tema que vamos estar ouvindo, o pastor está falando conosco hoje. E eu creio que o Espírito Santo há de falar de maneira maravilhosa em nosso coração. E essa ideia está apoiando o trabalho, o ministério dos pastores. E já falei para alguns amigos aqui, a gente não tem nenhum tipo de intenção política ou qualquer intenção com placa de igreja, mas a gente está reunido, poder estar batendo um papo, estar conversando, está realmente trocando experiências um com o outro, e sabendo que Cristo é o que nos une. Qualquer outra coisa seja deixada do lado, mas o que nos une é Cristo Jesus. Amém? Eu vou ler um texto que está em 1 Samuel, capítulo 12. O título aqui na Bíblia está: Samuel resigna o seu cargo. O texto diz assim: Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então disseram: Nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhe disse: O Senhor seja testemunha contra vós e o seu ungido, seja hoje testemunha, que nada tendes achado na minha mão, e ele é testemunha. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento agora. Pode ser sentado mesmo, nós vamos estar fazendo uma oração, e nessa oração o presbítero Rodrigo vai estar fazendo essa oração com os pastores. Logo após, o nosso irmão Malaquias vai estar louvando ao Senhor com 2 hinos. Bom dia, paz do Senhor. Oramos ao Senhor. Deus eterno, todo-poderoso e santo, em nome de Jesus, meu Deus, nós nos reunimos na Tua presença, Pai, para glorificar e bendizer o Teu santo nome, porque Tu és digno de ser adorado. Queremos agradecer, meu Deus, por este momento em que aqui estamos reunidos para aprender de Ti, Senhor. Pedimos, ó meu Deus querido, que o Senhor possa esclarecer as nossas mentes, nos ajudar, Senhor, a gravarmos as Tuas palavras em nosso coração, para não sermos, ó meu Deus querido, ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua palavra. Que as palavras, meu Deus, através do Teu Filho, possa confortar os nossos corações, possa nos ajudar a enfrentar, meu Deus querido, as provações do dia a dia. Meu Senhor, capacita, Pai querido, a cada pastor, a cada irmão, que deseja, meu Deus querido, esse ministério tão árduo e tão bonito ao mesmo tempo. Pai querido, nós Te pedimos em nós, se conosco, Senhor, nos ajudando, nos fortalecendo e capacitando para a glória do Teu santo e bendito nome, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Malaquias. Praise
Louvado seja Deus. Nós vamos receber agora o pastor João Flávio Martinez e a partir desse momento está com a palavra. Cinco horas. Amém. Vou tentar aqui, vou botar o celular aqui do lado, que assim a gente vai, pelo que ele falou, até umas 10 horas, né? Eu vou tentar não ser prolixo, porque nós pastores temos um problema. Se nós pregamos pouco, não temos o que falar. Se pregamos muito, somos prolixos. Estamos falando demais. Então nós vamos tentar o equilíbrio aqui nessa questão. Irmãos, antes de eu falar um pouquinho do CACP, CACP é Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que foi fundado em 1998. Vocês têm aí o meu cartão. Esse cartão tem o endereço do site, tem também meu WhatsApp. Se vocês quiserem, inclusive, participar do meu PDF diário que eu mando de apologética, é só você chamar no WhatsApp e falar: Pastor João Flávio, eu estive com o senhor lá em Birigui, eu gostaria de receber. Então eu mando todo dia um PDF. Aí você salva no Drive do seu celular. O Google tem o Drive, você sobe para o Drive para não entupir o celular e guarda lá. Aí um membro da sua igreja pergunta, por exemplo: o crente tem, a mulher crente tem que usar o véu ou não? Você já vai ter o PDF lá, você manda para ele. Você não perde tempo. Você não precisa fazer um estudo, está pronto. O batismo salva, você já tem um PDF pronto, manda para ele. Então assim, é muito útil. Vários pastores têm usado os nossos PDFs, têm usado nosso material. Além do que, o site do CACP
ele tem 7.000 estudos, aproximadamente. 7.000 estudos. Então você entra nesse site aí, tem um material incrível de pesquisa, um conteúdo fantástico. O Dr. Paulo Romero falou assim para mim: pastor João Flávio, eu dou mestrado na Mackenzie e é difícil achar uma monografia de mestrado envolvendo um assunto religioso que não tenha alguma coisa do CACP. Então, graças a Deus, o CACP já vai fazer 20 anos que está na internet, funcionando todo dia, trabalhando na área da apologética, ajudando a igreja brasileira, tirando pessoas do mundo sectário. O grande problema das igrejas, dos pastores, é que o mundo sectário ele não é visto como um campo missionário a ser desvendado ou desbravado. Então a pessoa não acha que alguém perdido nas seitas é tão digno de trabalho e evangelismo quanto um ribeirinho lá na Amazônia, ou quanto um indígena lá num canto de uma floresta, ou quanto uma tribo urbana. Então a igreja não consegue olhar ainda para os membros de seita como um campo missionário. E nós temos no Brasil 140 milhões de católicos. Desses 140 milhões de católicos, 80 milhões praticam o espiritismo. Desses 80 milhões que praticam o espiritismo, 3 milhões são espíritas kardecistas. O Brasil é o maior país católico do mundo e o maior país espírita do mundo. Sabiam disso? Tragicamente falando. O Brasil tem 1 milhão de testemunhas de Jeová, 1 milhão de adventistas, 1 milhão e 200 de muçulmanos. Então nós temos muito campo para trabalhar no mundo sectário. E o site do CACP, ele vem para ser uma ferramenta. Porque você como pastor não vai ficar lendo o Alcorão. Você como pastor não vai ficar lendo os livros da Ellen White. Mas o material está todo pronto lá, bibliográfico, para você pegar, para você trabalhar, para você evangelizar. Inclusive esse cartão aí tem também uma conta missionária. Se de repente a sua igreja entender que é interessante investir em missões, você pode entrar em contato comigo, eu faço um recibo para você, mando para a sua igreja, você pode mandar uma oferta para nos ajudar. Nosso trabalho é muito interessante, você vai ver lá, vai conhecer, e você vai perceber que vale a pena. Tem várias igrejas, né, que a gente conhece, que mandam dinheiro para vários cantos do mundo, do Brasil, para investir em missões. De repente você pode colocar o CACP lá como um alvo de investimento. Amém? Dito essas coisas, também informo vocês que nós temos 2 aplicativos para Android gratuito, tá? Estou fazendo aqui minha propaganda, pastor Márcio, que é muito útil para os pastores. Você vai lá no Play Store do teu celular, para quem tem Android. Quem tem iPhone, nós não temos o aplicativo, porque a Apple cobra até gratuitamente para pôr lá, então a gente não tem como colocar. Você escreve CACP, aí vai aparecer 3 aplicativos, mas 2 principais. A Bíblia Apologética do CACP, que é uma Bíblia fantástica, tem lá as notas apologéticas para você aí estudar no celular. E tem o CACP Responde, que é parte do conteúdo do CACP. Eu estou na letra A ainda, não tive tempo de publicar os 7.000 artigos, mas deve ter uns 1.500 artigos para você baixar no seu celular. Não é pesado, não vai derrubar o seu celular, vai funcionar, tá bom? Vamos falar então sobre depressão. Nós vamos falar sobre Elias, um crente deprimido. Primeiro livro de Reis, por gentileza. Vou procurar não exagerar aqui no tempo. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Vamos ler o capítulo todo, até o 19 já seria suficiente. Vamos ler o capítulo todo, porque aí a gente já pode pensar. Hoje eu li um capítulo, né, da Bíblia. Eu vou fazer o seguinte, quem que gosta, quem que... Eu vi um pastor que tinha um vozeirão aí, que chegou aí, será que ele pode fazer leitura responsiva comigo? Como é o nome do senhor, pastor? Meu Deus, se eu tivesse uma voz dessa, meu pai, estou com uma inveja santa do irmão, viu? Se o irmão quiser doar essas cordas vocais para mim, eu aceito, viu? Vamos fazer uma leitura responsiva, pastor? Eu leio os ímpares, o irmão lê os pares, tá bom?
Porque provavelmente deve ter uma babel de traduções bíblicas aqui. Então, para a gente não se confundir, eu e o pastor vamos ler. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiser, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Que voz bonita, né, irmãos? O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro. Pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, dormiu, debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. E Deus lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, roubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me matar, para me tirar. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nis, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava levando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele, lançou a capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Amém. Amados, antes de eu começar a falar, eu tenho uma introdução até um pouco longa. Primeiro, dando um breve testemunho. O ano passado eu passei por uma depressão. E eu confesso para os irmãos que até aquele momento eu tinha assim um certo preconceito de quem falava que estava com depressão. Eu até pensava que uma pessoa que dizia que tinha depressão era a falta do que fazer, ou era a falta de, sei lá, tomar postura e etc. Mas eu não olhava assim muito redondo para quem
dizia para mim que tinha depressão. Orava com a pessoa, respeitava o sentimento dela, tentava motivá-la. Mas depressão é um tipo de coisa que só entende quem teve. Nem o médico que não teve depressão entende tão bem a depressão quanto quem teve. E o ano passado é um ano que eu gostaria muito de esquecer, de tirar da minha vida. Jó amaldiçoou um dia da sua vida. Eu gostaria de 2016 apagar da minha existência, deletá-lo. Foi um ano bastante traumático para mim. Aconteceu várias coisas que me desencadearam em mim uma depressão pelo menos razoável, não vou dizer profunda, mas considerável. E confesso para os irmãos que foi algo assim assustador. Minha filha e minha esposa se assustaram, os membros da igreja ficaram preocupados comigo, e em 20 e poucos dias, de 92 quilos, eu caí para 79 quilos. Eu perdi 12 quilos aproximadamente em 20 e poucos dias. Eu não comia, eu não dormia, eu não conseguia ficar parado na frente de uma televisão ou no momento, na primeira semana, nem conseguia ler, eu conseguia, para ler a Bíblia. A única coisa que eu conseguia fazer era ficar clamando misericórdia a Deus e orando. Isso dava para eu fazer. E eu clamava: Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Ficava dentro doido, pedindo misericórdia. Foi um momento muito complexo da minha vida. Pastor João Flávio, e aí? Eu fui ao médico. A pessoa que está com depressão deve ir ao médico. Deve pedir oração e ir ao médico. A minha médica, graças a Deus, é uma indígena que fez medicina. E ela passou alguns remédios naturais para mim. Um chamado valeriana, que é um remédio natural, que ajuda a acalmar. Mas esse tipo de medicamento, para quem está com o início, o princípio de depressão, e eu cheguei à beira do pânico, do síndrome do pânico, para vocês terem uma ideia, é uma dor no peito e um medo inexplicável. Dói o peito. E quando dá isso aí, era desesperador, faltava o ar, você sentia medo, eu não podia ficar sozinho, alguém tinha que ficar perto de mim. Foram momentos de dor, de sofrimento, de angústia, profunda angústia. E esses remédios não resolviam, tanto que eu fiquei 22 dias aproximadamente sem dormir, sem comer. E o que Deus me ajudou nesse momento, como Deus tratou na minha vida. Eu conheço o Dr. Cury pessoalmente. Em 2013, eu tive um encontro com ele na Câmara de Rio Preto. E ele falou: você já leu os meus livros? E eu disse: Dr. Cury, eu não leio autoajuda. Eu acho que é uma perda de tempo. Uma perda de tempo. Ele falou: então você deveria lê-los. E alguém me indicou o livro dele, Ansiedade. Tem volume 1 e volume 2. Depois de uma semana daquele jeito, eu comecei a ler. E eu fui na livraria Nobel lá do shopping de Rio Preto, comprei o livro de Ansiedade dele. E uma das coisas que o Augusto Cury fala é que nós temos que gerenciar o eu, gerenciar o nosso coração. E ali ele dá um monte de regras, até bíblicas, que até dá para você pregar na igreja. E eu peguei aquelas regras e comecei a pôr em prática. E acabei lendo os livros dele, o Ansiedade, fui lendo um atrás do outro. Aí, nesses momentos que eu estava passando por essa crise, eu li todos os livros do Augusto Cury. É verdade que ele se converteu? Ele se converteu, sim, ele era ateu. O problema é que ele era da igreja local, que é uma seita. E ele hoje é presbiteriano. Certo? Então, o que acontece? O Dr. Cury, os livros dele me ajudou muito. Muito. No meu momento, eu tenho que testemunhar aqui que foi crucial para a minha vida. Muito. Depois que eu voltei na médica, ela até tinha me receitado os ansiolíticos,
eu não precisei tomar nenhum remédio tarja preta. Não critico nem condeno quem toma. Se precisou tomar, é melhor tomar. Mas, graças a Deus, eu não precisei tomar nenhum desses remédios. E a depressão, que durou 3 meses, demorou mais 6 meses para ser curada. Mas, graças a Deus, eu posso dizer para os irmãos que hoje eu estou 100% curado. Amém. Graças a Deus, fui curado. Então, eu vou pregar para vocês algo aqui que não é teoria, é prática, é vida. Deus mostrou a sua graça a mim, porque Paulo fala em Coríntios: não sobrevém tentação sobre vós que vocês não possam suportar, mas Deus é fiel, que junto com a tentação vos dará o quê? O escape. Paulo não disse: vos dará junto com a tentação o suicídio, mas o escape. Fecha o parênteses sobre esse breve testemunho. E agora eu quero comentar um pouquinho sobre suicídio, antes de entrar aqui na depressão. Pouco tempo atrás, Dr. Nicodemos e o Dr. Franklin Ferreira, eles estavam na Editora Fiel e eles responderam uma pergunta: se o crente que comete suicídio, ele vai ao inferno, ele perde sua salvação. Então, eles começaram a discorrer o texto, a discutir o assunto, e uma das coisas que foi dito naquele momento é que a graça de Deus não pode ser anulada ou cancelada por um pecado, nem mesmo pelo pecado do suicídio. Então, um suicida crente que se mata, ele vai estar com Cristo e não condenado. Isso foi, acho que no começo desse ano, a polêmica. O que acontece é que na última semana, nos últimos 7 dias, 3 pastores se mataram. 3 pastores cometeram suicídio. O mais famoso, lá do Madureira, do Rio de Janeiro. Essa semana, ontem, antes de eu vir para cá, um irmão entrou em contato comigo pelo meu zap. Falou: pastor, um presbítero da minha igreja acabou de se matar. Matou-se ontem. Tirou a própria vida, se enforcou. Uma semana antes do pastor Júlio César, atrás, um pastor também se matou. Tem 28 anos. A gente não tem muita divulgação desses fatos, porque a mídia secular, ela não divulga. É até uma orientação da saúde pública. Porque a divulgação de suicídios geram mais suicídios, incita o suicídio. Então nós temos a orientação para que o suicídio não seja fomentado. Quando eu estava em São Paulo, em outubro, quando eu desci para Santos, no seminário apologético lá do pastor Natanael Rinaldi, eu passei em Santos, em São Paulo, para arrumar o meu notebook. Aí eu estava pegando o metrô para ir até Jabaquara, Santos, acho que é isso. E aí estava um tumulto no metrô. Uma pessoa havia acabado de pular na frente do metrô, havia se matado. Quando eu cheguei em Santos, quem me recebeu lá, eu fui tomar um café na casa do irmão, era um tenente do bombeiro. E eu contei para ele, porque eu atrasei, o que aconteceu. Ele falou: pastor, o senhor não vai ouvir essa notícia amanhã no jornal, nem no SPTV, nem na Folha de Santos, nem na Folha de São Paulo. Eu falei: por quê? Ele falou: porque a mídia tem um pacto de não divulgar suicídio. Todo mês morre 2, 3, 5, 10 no metrô de São Paulo. Fora os metrôs do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. É terrível, ele falou. Nós, bombeiros, sabemos. Temos um quadro de suicídio muito grave, muito grande. Segundo o Dr. Cury, a cada minuto, 3 pessoas cometem suicídio. Irmãos, pastores, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Nada mata mais que o suicídio. Nem a guerra, nem o câncer, nem a AIDS. Nada mata mais do que o suicídio. Então, o auto-homicídio, que é o suicídio, é uma das causas mais
preocupantes no planeta que levam as pessoas à morte. O auto-homicídio, ou seja, o suicida quando ele comete o ato. É algo tenebroso. Bem, diante do fato, eu resolvi colocar umas notas no meu Facebook. Eu tenho 3 contas no Facebook, tenho quase 9.000 pessoas que me seguem no Facebook. E eu comecei a ficar preocupado com o número de pessoas defendendo que o suicida vai para o céu. Aí eu falei, eu preciso fazer uma pesquisa para botar alguns artigos no site do CACP. Fui fazer a pesquisa. Faça a pesquisa. No Google, a maioria dos sites evangélicos defende que o suicida vai para o céu. Defende que o suicídio não é um pecado grave, problemático. É assustador. Eu comecei a ver o assunto e fiquei bastante preocupado. Você faz a pesquisa e a maioria dos teólogos tenta confortar a família do indivíduo que perdeu a pessoa para o suicídio, dizendo, olha, não se preocupe, só Deus pode julgar, provavelmente ele estará no céu, ou estará no céu. O Nicodemos fala que não, ele vai para o céu mesmo. O Granconato, que é um outro pastor, que eu até debati com ele, no Vejam Só, ele diz que é batista. O Granconato, que para mim ele é um perturbado, ele fala categoricamente, o suicida cristão vai para o céu. E ele fala, nas catacumbas de Roma, diante do sofrimento, muitos crentes se mataram. E esses suicidas não só foram para o céu, como são heróis da fé. E ele cita Sansão no caso, né? É engraçado que Sansão, em nenhum momento ele quis tirar a própria vida. O que Sansão queria era eliminar os inimigos de Israel. Tanto que Deus deu força para ele fazer isso. Esse tipo de suicídio nem pode ser chamado de suicídio, mas de um ato heróico. Exemplo, irmãos, quando os soldados estão andando digamos assim, numa guerra, um grupo de soldados estão caminhando no meio de uma floresta ou de uma rua, e o inimigo joga uma granada. Alguém grita, granada! O soldado mais próximo, ele é orientado a pular em cima da granada. A granada explode nele. Por quê? Porque se a granada explodir ao redor dos 5 soldados, os 5 morrerão. Então um soldado vai lá, pula em cima e sacrifica a sua vida em prol dos demais. Isso é o que está em 1 João 3,16, que o irmão que ama o seu próximo dá a vida por ele. Isso não é suicídio, isso é um ato heróico. Exemplo, o alpinista acorda, solta lá de cima, fica pendurado por um gancho só, tem 4 na corda. O último da corda sabe que se não cortar a corda, morre todo mundo. O cara pega a faca e cai lá embaixo e se mata. Isso não é suicídio, isso é um ato heróico. Ia morrer todo mundo. Para ele não deixar morrer todo mundo, ele dá a sua vida para que os colegas se salvem. Isso não é um ato de suicídio, isso é um ato heróico. Não é o caso de suicídio. Mas então eu fiz uma pesquisa teologicamente. Os judeus, tem um rabino, eu pus lá na minha linha do tempo, que dá uma palavra fantástica sobre suicídio. Os judeus interpretam Gênesis 9, quando Deus fala, o homem não derramará o sangue do homem. E o rabino falou no estudo dele, que no hebraico, ali está se referindo ao sangue do seu próximo e ao seu próprio sangue. Deus está falando, você não deve derramar o sangue do próximo, nem o seu próprio sangue. Então Deus, categoricamente ali, os judeus entendem, está proibindo o ato de suicídio. Claro, irmãos, nós sabemos que, e aqui eu abro um parênteses, o rabino até explica também, e eu corroboro com o rabino, que uma pessoa pode ficar senil. Qualquer um de nós aqui pode ficar.
esclerosado, louco, não pode? A loucura não é uma doença? Nós podemos ficar? Já temos até alguns que já estão, né? Mas nós podemos ficar. Num ato de loucura, a pessoa se joga embaixo de um caminhão, sei lá, pula de uma ponte achando que está pulando no rio e se mata. Deus vai imputar pecado a essa pessoa? Hã? Claro que não. O pecado, ele é um ato consciente. Se a pessoa faz um ato inconsciente, num ato de demência, obviamente que nós entendemos que esse caso é uma exceção. A pessoa que tentou suicídio, não deu certo, ela pode se arrepender? Pode. Ela tem tempo para se arrepender. Não deu certo. Agora, argumentar que os atos de suicídio são praticamente todos insanos e a pessoa não sabe o que estava fazendo e por isso ele é perdoável, não é factual. Por exemplo, o bombeiro me informou uma coisa interessante. Nesse exato momento os bombeiros estão trabalhando. 90%, irmão, isso é dados do bombeiro, tá? 90% dos suicidas, eles cometem o ato numa consciência plena. Por exemplo, Getúlio Vargas, lembra da carta dele? Saio da vida, quem lembra? Para entrar para a história. Getúlio Vargas cometeu um suicídio inconsciente? Não. Planejou. E aí o bombeiro estava me explicando, falou, pastor, os suicídios, 90% deles, primeiro, eles escrevem cartas. Segundo, eles escolhem o material que vão utilizar para a sua morte. A corda, eles sabem que aguenta 80, 100 quilos. Dificilmente a gente pega uma corda que não vai aguentar o peso da pessoa. A gente percebe que ele foi comprar lá na casa Nicolete, ele chegou lá e falou, eu quero uma corda que aguente 100 quilos. Então ele estava consciente. Ele escolhe a trava que ele vai se matar, o tronco, ele testa o tronco, dificilmente o tronco quebra. A arma que ele vai se matar, ele faz uma pesquisa. Geralmente fizeram pesquisa na casa das pessoas que cometeram suicídio. O indivíduo viu o calibre da arma, a potência da bala, escolheu a bala certa. Quando ele põe a arma na boca e puxa o gatilho, vejam lá no Google depois, imagens de suicida. É coisa horrível. É coisa horrível. Então o suicídio, 90% das vezes é consciente. E Tiago, no capítulo 4, vai dizer por que o cara se mata. Geralmente é isso. Ele vai dizer que é por causa da vaidade, da arrogância. Está lá, Tiago fala. Tiago, capítulo 4, vai falar que leva à morte. Pode ler o texto lá depois. Tiago vai dizer que as pessoas que chegam à morte vão à morte por causa da vaidade. Por exemplo, a moça foi desprezada pelo noivo. Ela vai tirar a vida. É uma vingança que ela faz. E vice-versa. Muitos suicídios são passionais. Fechando parênteses sobre essa questão, voltando para a história da igreja agora. Os pais da igreja, se vocês quiserem eu posso mandar depois para vocês, os pais da igreja, como João Crisóstomo, por exemplo, os pais da igreja vão dizer o seguinte, que o suicídio é uma porta que leva ao inferno. Os pais da igreja. Depois vem a igreja católica e a igreja ortodoxa, mesmo posicionamento. No século XVI, então vai aparecer o calvinismo. Repito, antes de eu continuar, isso não é um problema gerado pelo calvinismo, eu só estou dando uma justificativa técnica. João Calvino escreve uma carta, pode escrever no Google lá, Calvino, suicídio, vai aparecer a carta dele. E Calvino vai dizer a mesma coisa que o Nicodemos falou, que o suicídio não tem poder de obliguar a graça salvadora de Deus. Ou seja, o suicida cristão, ele vai para o céu, ele vai se encontrar com Deus. Então, no mundo protestante, sai essa pérola. E hoje, com a teologia liberal, essa pérola se amplia.
Nós tivemos na nossa região lá uma irmã que se suicidou, e todos os pastores que falaram no velório dela botaram a irmã no céu sem pingo de dúvida. Pastor, o senhor já fez velório de suicida? Já. O que o senhor pregou? Preguei Jesus. Vou pregar o quê? Preguei a graça. Agora eu não vou falar que o morto está no céu. Eu não posso, talvez até esteja, não sei os últimos minutos da vida dele, mas eu não vou botar um suicida no céu. Preguei sobre a graça de Jesus, a salvação, que Deus quer dar vida e vida em abundância. É isso que nós temos que pregar, não botar o suicida no céu. Mas voltando para a Bíblia, no Novo Testamento principalmente, nós temos duas visões muito interessantes. Calvinistas que lutam contra o suicídio vão dizer o seguinte: olha, 1 João 3,15 vai dizer o seguinte: o homicida não tem a vida eterna em si mesmo. O que é um homicida? É alguém que mata, que tem a morte no coração. E o texto ali não está falando de homicida literal, está falando de gente que mata com a língua. O que João está dizendo é que quem tem a morte no coração, esse não tem a vida eterna. E o suicida é um homicida de si mesmo. Então, o que muitos irmãos calvinistas entendem? Que a pessoa que chega num ato de suicídio, ela não está de forma nenhuma o que? Salva. Porque se ela é um salvo em Cristo Jesus, ela não tem o sentimento de morte. Ela não tira a própria vida. Ela não vai sacrificar a sua própria vida. Os irmãos mais arminianos, mais wesleyanos, vão dizer o seguinte: 1 João 3, 16 e 17, a Bíblia fala, Paulo diz que se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. E a palavra destruição ali, irmã, está em conexão com Mateus 10, 28, onde diz que Deus destruirá na geena eterna os ímpios, os pecadores. Então, o que acontece? Muitos irmãos de fé wesleyana vão dizer o seguinte: olha, a pessoa quando chega ao suicídio, ela já apostatou da fé. E ela blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Se eu estou querendo tirar a minha vida, eu estou desprezando quem? De quem que é esse corpo? Isso aqui é templo de quem? Do Espírito Santo. Então, se eu estou querendo destruir o templo do Espírito Santo, eu não estou blasfemando contra ele? Eu não estou lutando contra o Espírito Santo? Então, se assim eu procedo, segundo essa visão wesleyana, se assim eu procedo, eu estou blasfemando, eu estou apostatando da fé. Então esses irmãos entendem que a pessoa, quando chega no ato do suicídio em si, ela já apostatou da fé. Bom, fechado tudo isso, irmãos, eu só quero dizer o seguinte: nós não podemos aceitar uma teologia que seja, digamos assim, conivente com um ato de suicídio. Ravi Zacarias, tem um vídeo dele muito bom, você pode procurar no YouTube, Ravi Zacarias e o suicídio. Ravi Zacarias diz o seguinte: eu não gostaria de me encontrar com Deus depois do suicídio, porque o encontro não vai ser bacana. Eu não gostaria de me encontrar com Deus depois do suicídio. O Hernandes Dias Lopes tem um vídeo dele muito bom sobre suicídio, e ele fala que o suicida tem uma mente dominada por Satanás e não uma mente de Cristo. Então nós temos que ensinar as pessoas a verdade sobre o Evangelho. Ah, mas e a pessoa que tirou a própria vida? E eu falo para a família. Uma vez uma mulher chegou em mim e disse assim: pastor, minha filha se suicidou e Deus não fez nada por ela. A irmã chegou em mim e falou isso. Eu olhei para a irmã e falei: a irmã está enganada. O Deus da Bíblia fez sim. Fez o que se ela se matou? Morreu por ela na cruz. Se ela não creu, se ela não obedeceu, se ela não teve fé, isso não é problema de Deus, é dela. Mas Jesus morreu pela sua filha. Jesus amou a sua filha até o fim. E se a sua filha se arrependesse, ela poderia estar com Cristo nos céus.
A mulher, ela entendeu o que eu disse para ela. Vamos voltar aqui para Elias, dito essas coisas, né? Se alguém tiver um pouco de água para mim também, eu aceitaria. Vamos voltar aqui para 1º livro de Reis, capítulo 19. Não, pastor, fica tranquilo. Estou tranquilo. Quero que você fique tranquilo. Amém, obrigado. Agora o ar-condicionado seca a garganta. Vai que você resolve suicidar alguém aí. Pois é, vai que eu resolvo. Obrigado, pastor. Obrigado. Meu colega de convenção batista. Sabe que a falta de água deixa o cara bem maluco, né? Então. Obrigado, pastor. Eu estou satisfeito. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, viu, pastor? Amém. Pode pegar a sua garrafa, um copinho para mim é suficiente. Queridos, agora entrando aqui, Elias, o crente deprimido. Elias pediu a morte? Olhem para mim, só uma informação técnica. Na Bíblia, há 5 suicídios. 5. Tirando o de Sansão, que não foi suicídio. Seriam 6. Todos os suicídios na Bíblia, exemplo de Saul, que se matou jogando em cima da espada. Todos os suicídios na Bíblia são atos de vergonha e derrota. Eu quero dizer uma coisa para você. O teu Deus, o nosso Deus, vai cuidar de você até o fim. Eu creio que o irmão e a irmã vai fazer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Você é um separado de Deus para a obra dele. Você é uma pessoa da qual Deus tem um zelo especial por você. Ainda que tenha ovelhas assassinas, ainda que tenha pessoas que queiram destruir a tua vida, saiba de uma coisa: há um Deus que zela por você. Eu creio nisso, porque eu vivi isso. Deus cuidou de mim. Deus cuidou de mim. Primeira questão que leva à depressão, ou que levou Elias à depressão, foi o sentimento de fracasso. Basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. 1 de Reis 19:4. 1 de Reis 18:39. Ó Senhor meu Deus, ó Senhor meu Deus. Elias estava com um sentimento de fracasso. Quantas vezes o pastor trabalhando no campo, lutando, sendo sincero, sendo honesto, sendo fiel, e não vê a igreja crescendo. E às vezes o pastor picareta da esquina lá está com 500, 300 membros. Isso dá uma angústia no espírito do pastor, dá uma angústia no coração do indivíduo. Meu Deus, eu estou aqui, eu trato as minhas ovelhas com sinceridade, eu cuido delas, eu visito, eu oro, eu prego, e nada, Senhor. Muitas vezes o diabo está falando: você é um fracassado, Deus não te chamou a coisa nenhuma, você é um derrotado. O diabo quer colocar na tua mente que o teu ministério é um fracasso, mas você não sabe quanto Deus já tem usado a tua vida. Você talvez nem imagina quantas pessoas já foram resgatadas pelas tuas palavras, pelo teu ministério. Não deixe o diabo colocar esse pensamento no teu coração, porque a nossa luta só termina quando acaba. E meu irmão pastor, a tua luta ainda não acabou. Você ainda está na guerra. Você pode ter perdido várias pelejas, mas a guerra ainda não foi perdida. Deus é contigo. Um dia eu estava lá arrumando o seminário do CACP, eu precisei de um eletricista. Aí uma irmã passou o telefone do irmão eletricista, que veio lá onde a gente pôs o seminário, veio lá arrumar a parte elétrica. Aí o cara chegou, começou a mexer no meu relógio, arrumando os fios. Aí ele falou assim para mim: o senhor sabe quem sou eu? Eu falei: eu sei, o senhor é o eletricista. Ele falou: não. O senhor lembra de mim? Eu falei: de jeito nenhum. Não lembro nem do que comi no almoço, é verdade. Eu tenho esse problema. Eu demoro 6 meses para guardar o nome de uma pessoa. Eu tenho muita dificuldade.
Porque os irmãos na igreja falam, pastor, eu vou usar cara chata, o senhor não lembra meu nome? Então eu tenho muita dificuldade com o nome. Aí ele falou assim para mim, olha, há 17 anos atrás, isso quando ele conversou comigo, já faz uns 2, 3 anos. Ele falou assim, há 17 anos atrás, o senhor ainda era evangelista. O senhor entrou no ônibus, panfletou, era a última rodada, ele falou, panfletou o ônibus todo, inclusive a mim, e sentou na frente do meu banco. E o senhor e o rapaz do banco da frente começaram a ter uma discussão teológica. E as perguntas que o rapaz fazia para o senhor, as que eu tinha, as dúvidas que eu tinha no meu coração, e você respondia. Naquela noite eu desci do ônibus convicto de que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. E ele disse, eu fui para uma igreja, me batizei e me salvei graças à pregação que Deus colocou na sua boca naquela noite. Eu quero dizer uma coisa para você, você não tem noção de como o teu ministério é importante, de quanto Deus está operando através da tua vida. Você vai colher frutos que nem sabe lá nos céus, porque você não viu ainda aonde chegou a tua pregação, você nem tem noção disso, mas Deus está operando através da tua vida. O teu ministério não é um fracasso, porque Deus é contigo, Deus te chamou e Deus vai garantir a tua vitória. Irmãos, Elias estava se sentindo um fracasso, mas ele não era um fracasso. Há pouco tempo atrás ele havia destruído 800 profetas de Baal. Há pouco tempo atrás ele havia feito o desafio dos deuses. Ele colocou 2 altares, um com sacrifício para Baal, o outro com sacrifício para Javé, e ele disse para os profetas, vocês podem começar. E o pessoal gritou, orou, se retalhou, e Baal não respondeu. Mas quando chegou a vez de Elias, Elias falou, jogue água, vou dar uma colher de chá para vocês, pode jogar água também. Jogaram água, e foi tanta água que fez até um córrego ao redor do sacrifício. Mas quando Elias clamou, fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, derreteu a pedra e lambeu a água, porque esse Deus é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, e Ele não vai nos desamparar. Ele não vai nos desamparar. O teu ministério não é um fracasso, viu? Olha para o teu colega de pastor, diga para ele isso aí. O teu ministério não é um fracasso. Glória a Deus. Não deixe o diabo colocar isso na tua cabeça. Pastor, na minha igreja tem 10 pessoas. Não deixe o diabo colocar isso na tua cabeça. Vai saber se um desses 10 não é um Billy Graham do futuro. Hã? Ou você acha que a pessoa que ganhou o Billy Graham para Cristo ganhou mais almas que ele? Não deixe o diabo cegar você. Você não é um fracasso. Deus é contigo. Deus é contigo. Segunda coisa que o diabo tentou contra Elias para deprimi-lo foi a solidão. 1 de Reis 19, 10 e 14, Elias fala, eu fiquei só. Solidão. 2 Timóteo 4,16, Paulo fala assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Eu fiquei só. Irmãos, você não está só. Muitas vezes nós achamos que estamos abandonados. A solidão invade o nosso coração. Quantas vezes nos sentimos sós? Eu estou sozinho, não tem ninguém por mim, não tem ninguém comigo, ninguém está do meu lado, ninguém está vendo a minha dor. Você não está só. Além de Deus ser contigo, há pessoas que te amam, há pessoas que oram por você, há pessoas que estão do teu lado, porque você plantou, e essas pessoas não vão te deixar só. Deus falou para Elias, há 7.000 que ainda não se dobraram diante de Baal, você não está sozinho. Você não está sozinho, Deus é contigo, tem gente contigo, tem amigos do seu lado. É que o diabo, quando você está passando aquele momento de luta, coloca você numa situação que você se sente só. E por cargas d'água, naquele momento você não consegue falar com seus amigos acabam não vindo falando com você, os seus colegas de ministério acabam às vezes esquivando de você por um outro problema qualquer, e você acha que pronto, estou abandonado, estou só. Você não está só. Você não está sozinho.
Você não é um desamparado. Tem pessoas que te amam. Tua esposa te ama, teu marido te ama, teus filhos te amam. Há pessoas na sua igreja que te amam. Vou contar uma história um pouco escabrosa, mas verdadeira. Tinha uma família na igreja que eu cuidei do irmão que estava com câncer por 1 ano e meio antes de morrer. Visitei essa pessoa pelo menos umas 40 vezes nesse 1 ano e meio. Fui no hospital dezenas de vezes. Levei ceia para ele todos os meses. Só que teve um problema lá na igreja, que a esposa dele limpava a igreja, e a diretoria entendeu que não dava mais, não tinha mais recursos para manter uma zeladora pagando. Os irmãos sabem que as igrejas de 2016, todo mundo passou por crise. É um luxo uma igreja ter alguém que faz faxina e é pago. A gente acaba apelando para os diáconos. Estou certo? Não é assim que aconteceu? E eu não tive opção. E aquela família ficou com raiva de mim. Mas eu continuei indo lá. Quando a pessoa faleceu, eu liguei para a esposa dele, perguntei se precisava de alguma coisa, se tinha dado tudo certo. E aí eu falei: irmã, como é que a senhora quer o funeral amanhã? A irmã tem algum ritual, algum hino que a irmã quer que canta, na liturgia, a irmã quer que faz alguma coisa diferente? Ela falou: o senhor não precisa se preocupar com isso, porque não é o senhor que vai fazer o velório. Já convidamos o pastor de outra igreja para fazer o velório. Eu falei: então, irmã, que triste isso, mas tudo bem, a gente conversa amanhã, não quero me impor dor, mas eu quero que a irmã saiba que isso está me deixando muito triste. Eu estou muito chateado com isso, porque é minha ovelha, eu queria entregá-la ao Senhor. Mas amanhã a gente conversa, Deus abençoe. No outro dia, eu recebi do filho dela e da nora o seguinte WhatsApp: o seu ministério é um ministério seco. A minha família não gosta do senhor. E o velório do meu pai faz quem nós quisermos. E se o senhor aparecer aqui, a gente tira o senhor daqui com a polícia. Eu tenho a cópia, viu, irmão? Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu tenho a cópia do zap. Eu fiz questão de guardar, porque se um dia eu escrever um livro, eu tenho que postar na íntegra lá, porque a pessoa não vai acreditar que alguém falou uma coisa dessa para um pastor que cuidou, que zelou, que foi atrás. Foi nessa época que eu passei por depressão. No ano passado. Foi nessa época que eu passei por depressão. O que o diabo está falando aí? Ele está falando as duas coisas que Elias passou aqui. Olha, você é um fracassado e você está sozinho. Nós não gostamos de você. Sabe que ouvir uma coisa dessa é triste, é doloroso, é penoso. Mas saiba de uma coisa, irmãos: na eternidade, ainda que seja lá, Deus vai te dar o galardão. Deus vai te dar o galardão. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, 46, fala que Elias se sentiu cansado. Cansaço. Olha para mim aqui. Quantos de vocês já pensaram em desistir? Não sozinho com a mão. Só eu estou com a mão levantada? Já pensou em desistir? Já pensou em fazer outra coisa? Já pensou em, sei lá, eu quero trabalhar na aula de Deus, mas eu acho que eu vou ser pastor itinerante. Isso é normal. Eu quero ser um crente normal da igreja. Frequentar o culto, tudo gostoso, chegar lá, cantar, louvar e ouvir uma boa pregação ainda, né? Uma boa pregação. Faltar no dia que der vontade. Faltar na igreja de ter vontade, sair todo culto. Hã? Já deu vontade disso aí? Todo pastor, alguém falou para mim outro dia, pastor João Flávio, toda segunda, 90% dos pastores pensam em desistir. Né? Dá vontade de desistir. Mas, meu irmão,
quem te chamou foi Deus. Quem nomeou você foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Não desanime. Não deixe o cansaço destruir você. Que as tuas forças sejam renovadas. Elias estava cansado. Foi muita luta. Foi muita tribulação. Foi muito sofrimento. O cansaço muitas vezes vem. O Cury vai dizer o seguinte: tem uma cura para o cansaço. Aprecie o belo, ele fala. Sabe? Segunda-feira vai pescar, irmão. Mas se o irmão morrer na segunda-feira, o co-pastor faça o velório. Né? Ou se você tiver que fazer o velório na segunda-feira, pesque na terça. Pois é, não vai morrer no dia errado, né, pastor? Ó, mas é sério, irmãos, quem é pescador aqui? Sou eu. Aquela terapia de molhar a minhoca, ficar olhando assim para o nada, ali, aquele horizonte para o rio, é terapia. O pastor precisa disso. Se você deixar e ficar em casa, ela bota a louça para você lavar. Irmãos, mas é sério, o Augusto Cury fala: aprecie o belo. Aprecie o belo. Tire um dia para não fazer nada. Irmãos, é sério. Pegue a tua esposa e tire um dia para não fazer nada. Tire um dia para não fazer nada. Mas se o cara é pastor mesmo, você tira um dia para não fazer nada, ele passa mal. Não pode passar mal. Ele está viciado em fazer. Mas olha, esse ficar viciado em fazer alguma coisa já é um sinal de perigo. Porque a pessoa já está entrando numa dinâmica que não é natural. Todo mundo aqui doente. Pois é, eu acredito. Mas não deixe você desgastar as baterias. Olha, lá em casa eu tenho um portão eletrônico. Você já chegou em casa no meio da noite, apertou o controle do botão eletrônico do portão e o negócio acabou a pilha bem naquele momento? Você já viveu essa experiência? Só eu que vivi essa experiência. Ou experiência da gota. Você fala: Jesus, agora, e agora? Vou ter que deixar o carro para fora. Né? E aí você fica pior ainda, né, irmão? Aí você fala: meu Deus, porque você deixou a bateria no último, irmão. Porque a bateria da sala está acabando. Não deixe a tua bateria descarregar. Carregue a tua bateria. O que você está fazendo aqui hoje é um refrigério para a tua alma. Está carregando sua bateria. 1 Reis 19:2, Elias fala assim: procuraram tirar minha vida. Elias enfrentou um perigo físico. Perigo físico. Ameaça física. Vários pastores sofrem ameaça de morte. Uma vez, eu e um diácono da igreja, nós ajudamos um indivíduo que apareceu lá ao redor da igreja. Construímos um cômodo para ele, que ele ia ficar no meio do terreno. Ajudamos ele, dávamos leite toda semana. Passou alguns meses, eu fui visitar um indivíduo, tinha 4 maços de cigarro em cima da geladeira, e a igreja pagando leite e pão todo dia para a família dele. Aí eu falei para ele: irmão, se o senhor tem dinheiro para comprar 4 maços de cigarro, a igreja não pode sustentar o teu vício. O irmão vai usar o dinheiro do maço de cigarro para comprar leite e pão para a sua família. Irmãos do céu, o cara pegou um facão e falou: eu vou matar vocês. Um facão na mão. Vocês cortaram o leite das minhas crianças. Facão na mão. Ameaça física de morte. O cara falou assim para mim: o senhor chega aqui todo dia para fazer culto aqui, uma hora você vai chegar, o senhor descer do carro, sua cabeça cai no chão. Pode? Nós vamos abrir já para comentários, pode sim. Quarta-feira passada, bateu um cara lá na igreja, ele queria emprego, ele queria ajuda, ele queria vender bala, ele queria dinheiro. E eu: rapaz, eu não mexo com isso, quem cuida dessa parte não sou eu. Tá? Ele: o senhor não quer me ajudar, e não sei o que, o senhor não quer me ajudar. E começou aí, eu tenho um pavio meio curto, mas você quer saber, eu não quero te ajudar mesmo não, você vaza daqui que eu já estou perdendo a paciência com você. Que pastor que você é? Não sou pastor não, você está enchendo a minha paciência. Sabe? Aí bate o peso na consciência, né? Quando tu vai embora para casa no carro, se você começa a pensar, fala: pô, mas o senhor não tem peso. Não, peraí, se o cara está falando a verdade, o que aconteceu?
né? Se a criança está passando fome mesmo em casa, então você fica naquela, né? Aí de manhã cedo, na quinta-feira, eu recebo a mensagem do pastor Glaucio, que o pastor Emelino lá de Acrim foi assassinado por um cara que bateu na casa dele, pediu ajuda e ele botou o cara no carro para ir ajudar. Era o cara que estava pedindo para o senhor ajudar? Não, graças a Deus. Também não sei, que eu não vi a foto do bandido, né? Não, mas é verdade, pastor. Essas questões aí, eu já sou escolado. Eu tenho 27 anos de ministério. 90% dos casos é mentira. É mentira. É para pegar as nossas vidas. Eu vou terminar como Deus tratou Elias. Verso 6. Com uma boa refeição. O anjo acordou Elias e disse para ele o quê? Come. Olhem para mim. O que curou a minha depressão? Os livros do Dr. Curo. Principalmente o livro Ansiedade. Já tenho 3. Mas, você tem? Já tenho 3. Preciso ler então. Ó, olhem para mim. Boas leituras. Manter a nossa vida espiritual regrada e regada. Manter a nossa vida espiritual alimentada, sustentada. Irmãos, nós pastores precisamos manter uma leitura diária da Bíblia, precisamos ter boas literaturas, precisamos manter a nossa mente ativa e conectada a esse material, porque, irmãos, é isso que dá sustentação para a nossa vida. Quantas vezes a gente não lê um livro, termina de ler o livro e está com a bateria carregada? Fala a verdade. Você termina de ler aquele livro e fala, meu Deus, que experiência que tem esse livro. Você sai dali alimentado daquela leitura. Então, esteja alimentando a sua alma. Seminários como esse, seminários teológicos, alimente a sua alma. Supra a sua alma de alimento. E a palavra de Deus é o melhor alimento. Outra coisa, não deixe de orar. É até engraçado falar isso para o pastor, né? Mas é que nós pastores temos tanta atividade que muitas vezes deixamos de orar. É tanta atividade que nós paramos de orar. Já acorda cedo com... estourou a bomba aqui na igreja, já vai o pastor para a igreja. Ele esquece de orar. Não, estourou a bomba, chama quem você quiser. É meu período de oração. Outro dia o irmão chegou na minha casa e falou, irmã Mília, o pastor João Flávio está? Está, irmão. Eu poderia falar com ele? Não, porque ele está no período de oração. Mas ele não está fazendo nada, não custa ele me atender? Você entendeu o que ele quis dizer? Que a minha oração não é nada, né? Período de oração não é nada, ele não está fazendo nada. Por que ele não me atende? Então, irmãos, não deixe de alimentar a sua alma. Terceira questão que curou Elias. Deus deu a ele uma boa noite de sono. É de Deus que vem o refrigério. Eu garanto para você que você não vai se matar, porque a angústia não vai chegar a esse ponto, porque Deus vai te dar o livramento. Terceiro, verso 8 a 15, Deus traz Elias para o monte da revelação. Deus traz Elias para o monte, aonde começou o ministério dele. Olhem para mim aqui, quero falar isso para você. Lembra quando você começou o teu ministério? Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te escolheu. Naquele momento que você estava passando por aquela luta, foi Deus que te nomeou. Lembra do teu começo, lembre do teu chamado, lembre daquele momento que você foi na frente do altar e assumiu um compromisso com Deus. Era Deus que estava te chamando, e esse Deus não mudou o chamado, você ainda é o escolhido dele. Nada mudou o chamado. Os dons de Deus são irrevogáveis. O teu ministério é irrevogável. Deus não vai tirar o teu ministério, foi Deus que te chamou. Meu irmão, Deus quer que você volte para o monte da revelação. Deus quer que você volte ao primeiro amor. Deus quer que você revive o seu dom, o seu ministério, e que você não deixe o inimigo abater você a ponto de você se esquecer do teu chamado. Meu irmão, Deus quer que você volte para o monte da revelação. Foi Deus que te chamou. Deus leva Elias
para o monte, diz, olha, está vendo aqui? Foi aqui que eu te chamei, foi aqui que eu te nomeei, foi aqui que eu falei contigo, foi aqui que eu glorifiquei você. Na vida de Elias. Primeiro, versículo 13, a visão de Elias foi restaurada. Muitas vezes, nós perdemos a visão. Olha, nos 4 meses que eu fiquei com essa depressão cegado, mas olha para mim aqui, você tem que ver quem você é diante de Deus. Você é servo de Deus, você é escolhido de Deus, você é ungido de Deus, você foi chamado para uma missão especial. Você não faz o que você quer fazer, você está fazendo o que Deus te chamou para você fazer. Você quis aceitar o chamado dele, mas agora você faz o que Deus te chamou para fazer. Então nunca se esqueça disso. Elias lembrou do ministério dele, renovou a vocação. E terceiro, ele voltou para o serviço. Verso 15 a 18, ele já sai ungindo o rei aqui, ungindo o rei ali, ungindo o profeta aqui. Tanto que foi para o céu sem morrer. Não é? Segundo o livro de Reis, capítulo 2. Elias ainda está lá na glória, sem ver a morte. Olha só, o homem que pediu a morte está até hoje vivo. Para o colega de ministério. É seu, o sermão. Você me deu a água, eu dou o sermão. Aí está mais uma prova que o suicídio é reprovado, porque Deus ele pediu. Se o senhor me levasse hoje, ia ser bacana. Moisés também pediu a morte. Então, eu gostaria, tem dias que Deus me levasse. Mas se Deus não leva, porque eu tenho alergia a gergelim. E eu tinha comido um salgado com gergelim, óleo de gergelim. E eu estava já com o negócio todo tampado. Os médicos me acataram, já aplicaram uma injeção na veia, na própria veia. Eu estava com o estômago vazio. E eles aplicaram uma dose muito forte para combater a reação da alergia. Quando eu estava na farmácia, dizem que eu caí 2 vezes, levantei e caí. E eu estava assim, numa paz, e de repente eu ouvi o povo me chamando. Quando eu acordei, o bombeiro estava em cima de mim com o desfibrilador ligado. A minha pressão zerou. A minha mulher estava junto. Se morrido, eu confesso para a senhora que eu não ia sentir nada. A senhora não ficou brava quando você acordou? Pois é, o pessoal eu estava assim numa tranquilidade, aquele povo, quando eu acordei, quando eu voltei, aquele povo gritando em cima de mim. Falei, eu estou aqui no maior sossego, esse pessoal. Eu queria ir mesmo. E se ele me levasse, eu ia. Certo? De coração. Tá? E eu acho que a morte, para nós cristãos, ela não pode ser vista tão negativa. A morte para nós cristãos, a morte que Deus nos dá, não a que nós nos infringimos, ela é uma bênção. Porque Deus está colhendo. E ele usava a segunda, mas por isso também o aspecto que isso causa nos membros da igreja. Qual é a visão do senhor nesse sentido? O que o senhor me fala disso? Bom, se for eu moro com aquele pastor, ele fala umas verdades muito bíblicas ali. Agora, o pastor não pode se fazer de vítima. Porque nós sabemos muito bem, tá certo? Você imagina, meu irmão, como é o nome do senhor? Pastor José. O senhor imagina na minha área de apologética. Coisa mais comum é a pessoa me ligar e falar que vai me matar. Então, eu tenho até um boletim de ocorrência. Eu fiz o boletim de ocorrência. Mas o fato é que ameaça de morte, eu recebo todo dia. Várias ameaças de morte. Então, quando o filho dele estava nas drogas, ele não reclamava. Agora o filho dele virou crente, agora ele tem raiva do pastor. Tem irmãos na igreja que ficam com raiva do pastor, porque o pastor exorta ele. Né? Temos que ser pastor, ainda que paguemos o preço. Tá? Eu acredito, irmão, que pastor aguenta o tranco. Se o teu ministério é de Deus, você aguenta o tranco. E não é fácil. Defendendo ele, dentro dessa palavra que foi jogada no YouTube, estão culpando as ovelhas. Entendeu? Então vamos por partes. E eu entendo que isso aí é maligno. Não quer dizer que eu vou me acovardar.
Deus me chamou para fazer a sua obra. Então, meu irmão, fortaleça a palavra no seu púlpito, pregue, exorte, não deixe de falar a verdade. Não pode ter a punição do pecado. Agora, o que eu estou dizendo para o irmão não é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa dos bombeiros. Ela pesquisa. Agora, deixa eu te ler para você o que a palavra diz. Tiago, capítulo 4, fala assim: de onde vêm as guerras e contendas dentre vós, que faz a pessoa se infligir um suicídio ou matar alguém? Vem da cobiça. Então, quando nós estudamos do suicídio, e aí eu vou citar aqui Emily, ela racionalizou e chegou à conclusão que o suicídio dela ia valer a pena. Os suicídios passionais, a pessoa se mata como um ato de vingança. Você vai ter que viver com a consciência de que eu me matei porque você me abandonou. Se você analisar o que deprimiu Elias, ela vem de situações que te colocam para baixo. Tá? Então a tua autoestima geralmente vai muito para baixo. E isso é um problema que Cristo resolve. Jesus morreu por mim, Deus me ama. Que autoestima eu vou ter? Que baixa estima eu vou ter, né? Autoestima também acontece quando a pessoa se envaidece. Mas baixa estima, né? Analisar. O suicídio é estudado na humanidade há muitos séculos. Sim, até antes de Cristo. E o problema hoje, principalmente no meio evangélico, é que se tenta trazer, foi pego numa corrupção no Japão ou na Coreia do Norte, ele se suicida na televisão, porque ele está tão envergonhado com o que ele fez. O Japão vive. Agora, a sociologia, em nenhum momento, aprova o suicídio como algo que é para o bem. A sociologia, inclusive um livro clássico de Durkheim, em sociologia o suicídio vai ser sempre uma questão negativa, egoísta, negativa, e de tentar transferir, imputar a culpa para o outro, da responsabilidade. Eu ainda defendia dessa forma. É que, quando o indivíduo comete o ato e ele não vai ser imputado como culpa, hoje nós sabemos que é o ato cometido no surto. É outro caso, né? O indivíduo surtado, ele não tem consciência. Tanto Isso. é que se o bombeiro chegar e pegar o cara surtado, vai levar ele para o hospital e vão dar um sossega-leão nele no surto psicótico. Isso é estudo sociológico, antropológico e psiquiátrico associado com psicologia. O indivíduo sinaliza. Não dá para você dizer que o cara que foi lá e pediu a corda, que aguenta 100 quilos, que ele estava inconsciente. Não estava, né? Não tem como dizer isso. Agora, eu diria assim, eu passei por uma depressão profunda, minha esposa está aí, pode testemunhar. Então, eu penso assim, primeiro, o indivíduo que está padecendo, ele não enxerga. O problema é quando você espera da igreja, você cria expectativas irreais. Porque pastor que entra no ministério esperando o retorno da igreja na perspectiva humana, ele está totalmente... Odeio pagar pedágio. É ódio mesmo. Porque eu pago imposto, pago 3 impostos para ter pista e o cara ainda me cobra pedágio. Aí eu falei para minha mulher, eu não posso ficar com esse sentimento, se eu botar um tag lá, eu parei com isso. Mas, para minha surpresa, um dia, o folhetinho tinha lá, se você aceitou e tal, preenche aqui, mano. Eu recebi na minha casa uma carta, na igreja, que estava com carimbo. Pague sem parar do seu carro, urgente. Então, porque você vai colher frutos lá. Sim. Você vai colher frutos lá. Então, essa é a ideia. E aí a pessoa vai... E ela falou, meu marido está doente, eu vou levar ele no médico. Porque não é normal ter essa reação. Então, quem está próximo... Tem que acudir, né? Está percebendo, tem que acudir.
Né? Mas é importante isso, porque você está dentro de casa com a pessoa e a pessoa está vivendo com você. Sim. Se essa pessoa não percebe que tem alguma coisa, sabe, você tem fé de verdade em Deus. Deus te cura. Eu comecei a fazer um negócio, eu morava no sobrado assim, na frente tinha uma varandinha assim, tinha um poste, aí posava um bando de maritaca. Maritaca falava comigo, eu dizia para minha mulher, eu acho que além de deprimido, eu estou ficando maluco. Para falar em profecia... Porque eu entendo que as maritacas falam, Deus está falando comigo através dessa conversa com as maritacas. Mas é... Só eu e ele que passamos? Depressão? Mais alguém aqui passou por depressão? Só eu e o senhor mesmo, é que nós somos da mesma seita, é por isso. é que quando o senhor passou por depressão... Moisés passou por momentos de depressão. Elias, nós acabamos de ler, passou por momentos de depressão. Jonas passou por momentos de depressão. Paulo disse, não é uma coisa de 2 horas. Ninguém tem uma depressão de 2 horas. Eu tive uma depressão. De quanto tempo? 2 horas. Isso não existe. Então, depressão Jesus não teve. O senhor está entendendo? Agora, repito, tem vários homens na Bíblia que sim, tiveram depressão. Tá certo? Mas a depressão é momento prolongado. E Deus vai te curar se você passar por isso. Ele pode te curar. Da igreja, muitas vezes não é percebido, muitas vezes os transtornos, os problemas, o transtorno na realidade é doença e muitas vezes precisa de alguém por perto para poder ajuda na cura. Exato. Então a gente vê essas dificuldades hoje e muitas vezes isso não é percebido muitas vezes pelos líderes. Tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual. Então tem que ter essa, distúrbio bipolar, o 1 e o 2, lidando com pessoa que tinha esquizofrenia. E a esquizofrenia são dentro da igreja, todos candidatos ao suicídio. A esquizofrenia é muito complicada. Até recentemente eu tive um quadro lá, essa irmã tentou suicídio, cortando os pulsos. Ela cortou os pulsos. Então eu descobri essas áreas. E eu fui lá, ela no tratamento, lá, deixou de tomar os remédios, deixou de ir na saúde mental. Gostei muito da fala do senhor. É muito importante, eu acho, que a igreja tenha noção sobre isso. E os pastores também têm noção sobre isso. Eu até agradeço. Eu agradeço o seu complemento. Deixa eu só falar com a árvore grande, e colocou do lado do prédio, porque o prédio não tinha grade. Era na esquina, então, em cima o sobrado do seminário, embaixo a loja de tinta. E depois do lado, aquela árvore enorme. E a Aí o cara falou, não estou entendendo nada, Mudinho. Aí eu lá de cima estava vendo a cena, porque eu estava lá em cima na sacada do sobrado, falei, eu já entendi desde o Mudinho. E aí eu liguei imediatamente para a prefeitura para tirar a árvore. Falando do problema patológico, psíquico, e falando do diabo. Vai virar uma bomba aquela esquina. Era isso que ia acontecer. E o Mudinho viu. Assim acontece na questão espiritual. Então, eu não estou nem discordando do pastor Isaías, nem do pastor Aparecido. Eu estou, tá certo? Mas nós temos que tratar as pessoas, cuidar das pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado.